Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje pessoal, eu tô aqui no Adopt Me. E hoje pessoal, eu tô aqui, né, com minha cachorra. E, gente, eu vou tentar fazer um carro neon e só falta um aqui, ó. Tem esse e esse aí, só vai faltar um. Então, aí como ela já tá quase, ela já é jovem adulta, tá quase adulta, aí eu vou fazer um caminhão e depois só vai faltar mais três caminhão pra mim fazer um mega neon, gente. Eu quero muito fazer um mega neon e eu tô muito ansiosa pra quando eu conseguir. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Hoje eu vou cuidar dos cachorros que eu tenho pra cuidar, só que, gente, tem dois pinguins Rebeca que vocês provavelmente viram aqui quando eu mostrei. E eu tenho esses cachorros de verdade, né, gente? Eu não queria perder um deles, então eu vou deixar esses dois deles, um deles comigo, ou seja, um pinguim e uma Rebeca pra mim, né? E aí, por isso, aí eu não queria que nada acontecesse, né, gente? Aí eu queria que eles ficassem comigo, então eu não vou usar eles como não. Por isso você vai conseguir o máximo de coisa possível, porque eu não quero um gato mega neon, eu quero um cachorro mega neon. Porque no caso já tem um gato neon e eu não queria um mega neon, eu quero um cão mega neon. Então, é isso. Tá. Nossa, gente, tá travando muito. Beleza, né? Ô, gente, eu vou tentar fazer trocas de cão pra gato. De gato pra cão, porque eu tenho bastante, eu tenho muito gato, mas eu queria, tenho muitos gatos, mas eu queria um cão, né, gente? Vamos ver, vamos aqui, 9 ovo quebrar. Ai, tão gato. Gente, são gatos, né? E eu queria trocar gato por cão. Tá certo. Tá, eu vou sair. Vou chispar daqui, porque não vai ficar travando tudo no meu jogo. Aí, já não tô mais travando. Ai, meu Deus do céu. Não cai na água, não cai na água. Não, isso, carro, se controle. Carro, se controle. Ai, meu Deus, gente, o unicórnio não tava. Vamos ver. Ah, tá, ela já tá em troca. Ai, que ótimo. Será que ela quer me comer um sorvete? Quer, né? Claro que não. Tá, gente, então vamos continuar cuidando do meu cachorro, porque... Ai, gente, eu vi um cachorro ali, foi impressão. Não, volta aqui. Não. Ai, gente, nossa, eu tô de zoeira com a minha cara. Deus, olha isso. Oh, meu Deus, que bom que eu vou atravessar rápido. Só espero que não demore tanto, porque eu quero muito cães aí, ó. Ali um cão. Isso, envia. Hoje a gente coloca um gato pra tentar um cachorro. Isso aqui é um cachorro. É que eu já tô aqui, não, tô perto de casa, então eu vou lá pra cá. Meu Deus do céu, olha como as pessoas são comigo. Eu quero muitos cachorros, só isso. Mas tem dois aí que em exceto que eu não quero.
Eu não quero perder eles, então... Deixa eu arrumar isso aqui pra poder aparecer, que eu fiz isso pra streaming pra poder fazer o vídeo. Ai, meu Deus, ela tá quase adulto. E aí eu vou fazer o Cão Leão junto com vocês. Ai, meu Deus, gente do céu. Tá, vamos esperar. Agora ela pediu alguma coisa. Tá, enquanto isso... Gente, quando ela pedir alguma coisa, eu volto. Quando ela pedir alguma coisa, eu volto com vocês. Pra o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Gente, ela pediu aqui pra dormir, então eu vou colocar pra dormir. Meu Deus. Tá, vamos esperar aqui. Gente, já volto com vocês quando ela pedir mais alguma coisa, tá bom? Gente, voltei aqui, ela pediu pra tomar banho, então vamos nessa, ela dar banho não. Eu não sei se já vai chocar. Gente, eu desativei aqui os modos gráficos, porque tava travando muito e tava muito ruim. Então eu não vou deixar mais ligado, tá, gente? Tá, eu vou ir pra escola primeiro, depois eu vou ir pra casa. Vamos nessa, vamos nessa. Ui, 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 ui. Ai, ai. Cuidando para fazer... tá, um Skelerex. Bonitinho, gente. Eu tenho um Skelerex. Oh, meu Deus, eu vi errado. Não. Ah, ele só monta. Normal. Começo. Cadê o bicho? Tá. Não. Não quero não. Gente, já que eu tô esperando aqui fazer a escola... Ainda não é... Tá, eu acho que vai faltar só ir pra casa. Então, eu vou lá. Meu Deus do céu. Rex. Imitar de nome. Não, família pra ninguém colar nos bichos. Cadê? Aqui. Agora é só levar ela pra tomar banho. E ela vai ser adulta e eu vou fazer o vídeo aqui. Gente, eu vou colocar uma música aqui, tá? Porque ninguém merece, tá? Nossa senhora. Por isso eu acabei de colocar no computador mesmo, no celular. Gente, ela é adulta! Ai, meu Deus! Meu Deus, gente, eu tô muito emocionada! A gente partiu fazer o Cão Leão, não acredito! Finalmente! O Pingo, a Flora, o Sebastião e a Rebeca. Mas ó, gente, eu tenho mais, acho que mais cães ali, mas tem dois ali que já estão separados. Não sei se eu tenho dois ou mais. Os dois ali que eu não vou usar pra fazer neon. Vamos nessa.
Finalmente, gente, chegamos. Vamos colocar um aqui. Aqui. Sebastião. Ai, meu Deus. Opa, o Pingo não. Rebeca, não. É Rebeca adulto aqui. Gente! Cadê? Ai, meu Deus! Que fofo! Vamos pensar no nome. Esse aqui vai ser o Sebastião. Cadê aquele que eu tinha colocado daquela vez? Ai, é nos emojis. Opa, faltou o I. Este. Aqui. Meu Deus, cadê? Oh, meu Deus, fiz errado aqui. Vamos ver se tá aqui no... Não, então eu vou precisar... Aqui. Coloquei um A que eu vi que tinha aqui. Sim, eu acho. Tá, então deve estar mais pra cima. Eu não vi porque eu sou muito burra. Tá, vamos prestar bastante atenção. Esse aqui é o segundo quê? Então, qual é o dica? Estouro. Eu vou ficar olhando assim. Tá, eu quero saber só o negócio. Tá, eu acho que esse aqui... Não, esse aqui é de aquário, né? Vamos ver? Ah, esse aqui é o signo de câncer. Aqui eu sou de câncer, gente. Aí eu... né? Tá. Cadê o ar aqui? Gente, depois que eu achar eu volto vocês. Gente, eu vi errado, né? Sebastião é assim, ó. Que eu tinha colocado. Tá. Gente, olha só como é que ficou. Eu tô muito ansiosa pra quando ele for mega neon. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Oh, meu Deus. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Amei. Um beijo pra vocês e... Tchau, tchau!